Pronto, gente, voltei. Continuando aí, já fizemos aí metade das questões. Acredito que vocês estão mais calmos sobre as aulas de pronomes. Percebem que não são questões difíceis, tá? Mas são questões só que demandam um pouco mais de atenção. Vamos lá. Questão número 6. Assinale a alternativa que completa a frase. O garoto, cobra picou, passa bem. Então aí é um pronome relativo. Quando eu falo sobre a cobra picar, eu tenho aí então cobra sendo o meu sujeito, picou é o meu verbo e a cobra picou quem? O garoto, certo? Essa é a forma que a gente vai fazer, que a gente chama de analítica, fazendo a repetição, tá? Então, a cobra picou o garoto. Show? É disso que a gente está falando. Como que eu vou substituir essa informação de que a cobra picou o garoto? Como que eu substituo a parte de o garoto? A gente tem aí, então, um pronome, né? A gente precisa de um pronome que pode ser relativo à pessoa, né? Ou então a um pronome neutro, que é o que. Ele é universal, ele serve para todas as coisas do mundo. Mas mais atenção que a gente tem que ter aí nessa questão é que não tem preposição. A cobra picou o garoto. Esse o é um artigo, então não tem preposição. Essa preposição não precisa existir, né, no nosso pronome relativo. Então, lá na letra A, a gente tem a possibilidade de a quem. Não pode. Por quê? Eles colocaram uma preposição aí, que é a preposição a. Se a gente colocasse esse a, eu falaria normalmente que a cobra picou ao garoto. E não é isso que a gente diz. A gente diz que a cobra picou o garoto. Não tem preposição. Então, a letra A não é corretinha, não. O cujo, eu falei em aula, é quando a gente tem uma ideia de posse. Bom, eu não tenho aí uma ideia de posse entre picar e o garoto. Eu não tenho ideia de posse aí nessa informação. Então, o cuja não pode ser. Na letra C, eu tenho o qual. O qual é o pronome relativo bonitinho, né? Ele tá no masculino, porque garoto tá no masculino, está no singular, porque garoto está no singular, e não tem preposição nenhuma. Portanto, a letra C é a nossa resposta, mas vamos continuar. Letra D, em quem? De novo, nós temos o uso de uma preposição. Se eu falo esse em quem, eu vou entender que a cobra picou em o garoto. De novo, não funciona, não é isso que a gente diz, né? Então, essa alternativa está errada. E na letra E, a gente tem o uso de cuja de novo, e não pode ser, nós não temos uma ideia de posse. Portanto, nossa resposta, letra C. Questão 7. A gente tem uma tirinha aí, e a tirinha é sobre o uso de pronomes pessoais, né? Então, vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Então, ele faz uma brincadeirinha aí, que primeiro ele fala vamos massacrá-los, que está correto, né? A gente está falando aí de um uso de um objeto, um objeto direto. E vamos arrasar. Ele já não está correto. Ele coloca aí um pronome pessoal do caso reto na posição de um objeto. Então, não estaria correto. E aí ele vai fazer reflexão sobre isso. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto. Em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado. Por que ele é inadequado? Porque contraria o uso previsto para registro oral da língua? Não, a gente até conversou isso um pouco na aula, né? Na oralidade, a gente faz certos desvios de acordo com a situação e não é um grande problema. O grande problema é quando a gente precisa usar da forma adequada e a gente não consegue. Aí esse desvio acontece. Nesse caso daqui, nós estamos falando de um pronome pessoal do caso reto, que comumente na oralidade aí as pessoas usam sem nem perceber. Então, na oralidade, isso não seria um enorme problema, não, tá? Então, na letra A não está certo, não está contrariando nada sobre registro oral. Na letra B, contraria as marcações da função sintática de sujeito e objeto. Não é isso que a gente falou? Quando eu coloco aí um eles, no segundo quadrinho, quando eu coloco o eles, que deveria ser um pronome pessoal do caso reto, na posição de objeto, eu estou contrariando aí, eu estou colocando um pronome que seria de sujeito na posição de objeto, certo? Então, na letra B, está corretinha, né? C.
gera inadequação na concordância com o verbo? Não, o objeto não mexe com o verbo. O que mexe com o verbo é o sujeito, tá? Letra D, gera ambiguidade na leitura do texto? Não, a gente não tem ambiguidade. Letra E, apresenta dupla marcação de sujeito. Ah, então por que eu coloquei um pronome pessoal do caso reto na posição de objeto? Quer dizer então que eu tenho dois sujeitos? Não, a gente só tem uma inadequação da escolha do pronome. Ainda continua sendo sujeito e objeto, mas escolhemos um pronome inadequado, tá? Então a nossa resposta aí, letra B, com toda certeza. Questão 8. A gente tem aí o textinho e ele fala sobre a questão do puseram-no, né? Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. E é uma questão recorrente, tá? Vocês vão ver que nas provas de vocês, quando vocês começarem a fazer provas anteriores, que é uma situação aí que se repete muito. Parece até uma questão de interpretação de texto, mas não é. É uma questão de pronome, tá? Bom, puseram-no para dentro. Ele pergunta a quem esse no está se referindo. Bom, puseram. Quem puseram? Alguém, né? Eles. Eles puseram o quê? O presente para dentro. Então, ele está se referindo ao termo presente. E o termo presente é o quê? O presente é o cavalo de madeira, certo? Então, a alternativa que fala sobre ser o presente e o presente ser cavalo de madeira é a letra E. Ah, Vanessa, eu entendi só que é o presente. Show, porque de fato esse no está se referindo só ao presente. Mas é porque a palavra presente aí está evitando a repetição de uma outra palavra já dita anteriormente, que é cavalo de madeira, tá? Então são sinônimos aí dentro desse texto. Show? Nossa alternativa da número 8, letra E. Número 9, nós temos aí um texto bastante comprido que vocês já leram e a gente vai só para a questão, tá? No 7º parágrafo, gente, desculpa, aí saiu o 8º, mas na hora que eu fui formatar, ficou no 7º parágrafo, não sei porquê, tá? Então, no 7º parágrafo, o pronome lhes, então vamos olhar lá sobre o pronome lhes no 7º parágrafo. Ele fala, aos pacientes cabe-lhes o cultivo de uma percepção mais refletida de que, em meio à precariedade posta pelos governos cínicos, o Estado não é o médico. Bom, vamos lá. O que cabe, né? A gente está falando aí que o que cabe é essa frase completa, né? O cultivo de uma percepção mais refletida de que isso tudo vai ser o nosso sujeito. Isso tudo cabe a quem? Ao lhes. Quem é esse lhes? Ele falou anteriormente, aos pacientes, certo? Então, ele está aí evitando a repetição da ideia de aos pacientes. Vamos lá. Letra A. Refere-se a profissionais de saúde? Não, se refere aos pacientes. Letra B. Antecipa a informação nova? A informação foi posta depois? Não, é uma informação anterior. Introduz informação nova? Não, ele retoma uma informação. Letra D, retoma uma informação já apresentada, dando-lhe um valor enfático, né? Então, por quê? Porque ele falou aos pacientes e depois ele falou lhes novamente. Ele não está aí evitando a repetição, ele está aí fazendo uma ênfase, ele está fazendo uma repetição de ideias, não de palavras, de ideias, certo? Para quê? Para criar uma ênfase, deixar mais claro a quem cabe, certo? Então, ele retoma a informação que é relacionada aos pacientes, mas ele retoma com valor de ênfase. Questão 10. Na questão 10, de novo, a gente tem um trechinho aí de um texto e ele pede a quem o lhes se faz referência no texto. Então, eu tenho lá, não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. Vamos lá. Então, a gente tem a informação de que os soluços rompiam. Então, soluços é sujeito, rompiam é o verbo. Os soluços rompiam o quê? Desculpa. Eu não li aqui a frase toda. Vamos ler de novo. Vamos começar a questão 10 de novo aqui, que eu não li a frase completa. As senhoras, de cabeça baixa, levavam um lenço ao rosto e, poucos momentos depois, não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio, né? Então, quando eu tenho aí os soluços que rompiam os seios, rompiam-lhes o seio, eu tenho os soluços sendo o sujeito,
rompiam sendo o meu verbo, né? E rompiam o seio de quem? Aí a gente olha lá pelo contexto. É a informação que ele falou lá no início dessa frase. As senhoras, né? Então, a frase que a gente teria aí é que os soluços rompiam os seios, o seio das senhoras. Então, esse lhes aí está evitando a repetição de que palavra? Senhoras, que já foi dita anteriormente aí no texto. Eu sempre recomendo nessas questões aí, para você ter certeza do que você está fazendo na resposta, coloca a frase completinha fazendo a repetição da palavra, né? Porque aí vai ficar de forma muito mais clara qual é a palavra que está sendo repetida, qual é a ideia que está sendo retomada, certo? Então, a alternativa correta aí é senhoras da letra B, certo? Gente, eu espero que tenha tudo ficado mais claro para vocês. Se não ficou, por favor, entre em contato que a gente faz mais exercícios, a gente explica a matéria de novo e estando tudo certo, na semana que vem a gente já tem aí um conteúdo de verbos, certo? Mas eu quero um retorno de vocês. Por favor, quem estiver ok, dá um okzinho aí pra gente de que a matéria foi entendida, tá? Um beijo e a gente se vê na próxima.